Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti, mais um vídeo aí para vocês. Esse vídeo é um pouco diferente do que vocês estão habituados. Normalmente eu faço aí uma série de vídeos sobre configuração dos equipamentos Unify. Esse vídeo é um pouco diferente porque ele trata de algumas dicas que servem aí para todos, de maneira geral, para o integrador, para o provedor, mesmo para o usuário final, de como posicionar, qual o melhor local na residência para instalar o access point ou o roteador Wi-Fi. Então é um vídeo aí que vai descrever 5 dicas rápidas de onde você deve instalar o equipamento. Então eu vou trabalhar basicamente em cima desse slide com vocês. Então tem 5 dicas rápidas aqui, né? Normalmente uma dúvida muito comum do pessoal é justamente qual seria o melhor local para instalar o Wi-Fi em casa. E uma primeira dúvida que as pessoas têm é o local onde a gente instala o equipamento Wi-Fi na nossa casa, ele faz diferença de fato? E a resposta é sim, faz muita diferença. O simples posicionamento do AP é extremamente estratégico do ponto de vista de propagação do sinal e faz sim muita diferença. Tá? Então vamos lá, vamos falar um pouco aí de como posicionar o equipamento no melhor local da nossa residência. Bom, tem 5 dicas rápidas aqui. A primeira dica ela diz respeito à posição propriamente dita, né, ao local propriamente dito. Então seria aí a dica mais óbvia, né? Onde seria o melhor local para de fato instalar o equipamento? Bom, não existe uma resposta mágica, não existe uma resposta direta e objetiva. Normalmente a resposta objetiva, direta, a primeira sugestão sobre essa questão é que o ideal é que o equipamento seja instalado na região central, o mais próximo possível do centro da sua residência. Por quê? Porque os access points e os roteadores residenciais eles trabalham com antenas internas ou mesmo antenas externas que são omnidirecionais. O que, que isso quer dizer? O sinal Wi-Fi é propagado a partir do equipamento em todas as direções, cobrindo aí 360 graus. Então, se o sinal se propaga 360 graus a partir do equipamento, é óbvio que posicionar esse equipamento mais ao centro da residência vai me gerar aí uma melhor cobertura de sinal em todos os cômodos da minha residência, né? Vai otimizar o sinal propagado pelo equipamento. Então, por exemplo, olhando aqui na imagem do lado, ó, imaginar então que a gente tem uma primeira sala nessa residência, né, que já dá acesso para a área externa, seja a varanda, seja a rua, enfim, seja o hall de um apartamento. Né? Se a gente instala o equipamento nessa sala, nesse local, vocês conseguem imaginar, né, que a propagação do sinal vai ter como centro essa sala, que é um cômodo na extremidade da residência. Então, o que, que acontece nos outros cômodos, nas outras, né, a outra extremidade da casa? Vão receber um sinal muito fraco, muito ruim, ou eventualmente nem receber sinal. Então, se você puser, então ao invés de precisar de mais equipamentos espalhados pela casa, se você tiver a possibilidade de instalar esse equipamento mais ao centro, você vai ter um sinal melhor nesse sentido. Então, deixa eu demonstrar isso para vocês aqui com a ferramenta de mapas do Unify, né, que é a nossa solução. Nossa solução é baseada em software, então o software Unify faz parte da solução e nela é possível subir a planta do local da residência e simular a área de cobertura. Então eu vou pegar um equipamento qualquer que está posicionado aqui, um AP Acellite, que é o nosso AP de entrada, muito comum em residências, vou simular a área de cobertura em 5 GHz, eu vou desconsiderar 2 GHz, vou olhar para 5 GHz, que tem uma área de cobertura menor, propositalmente, porque embora a gente tenha uma área de cobertura menor em 5 GHz, é onde a gente tem hoje mais qualidade, principalmente em áreas urbanas, áreas residenciais. Né? Então olha lá, ó. Aqui nessa planta, tem ao fundo aqui então a planta de uma residência de 100 metros quadrados, tem lá uma sala, tem 2 quartos aqui, uma suíte, é uma sala, enfim, uma casa comum, né? E tem a propagação do equipamento. Então as cores quentes representam um sinal mais forte e as cores que vão ficando mais fracas, azul, roxo, representam um sinal mais fraco. Se a gente instala esse equipamento no canto do cômodo na extremidade, naturalmente o que acontece com a propagação do sinal nos cômodos da outra extremidade? O sinal vai ficar fraco, o sinal vai ficar ruim. Né? E detalhe que eu ainda nem estou considerando a obstrução das paredes aqui, então é possível até que o sinal nem chegue nesse cômodo mais afastado. Por outro lado, uma simples questão de posicionamento, se a gente pegar esse AP e colocar ele na área central da residência, o que, que acontece? Principalmente numa residência como essa, né, que tem assim, esse formato, esse tipo de layout, praticamente um único access point resolve o problema de cobertura
em toda a residência, ok? Então, fica mais fácil da gente enxergar nesse sentido. Então, a recomendação geral, normalmente, é posicionar o equipamento mais possível ao centro da sua residência. Mas em wireless, eu costumo dizer que não existe regra mágica, né? Você não pode pegar essa informação e assumir que essa regra sempre vai ser verdadeira. Existem casos e existem casos. Cada projeto é um projeto diferente. Então tem outras questões que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, barreiras, né? Em muitos layouts de casa, se você olhar para o centro da casa, o centro vai ser justamente um corredor. E pode ser que esse corredor seja estreito e com paredes grossas. E provavelmente você colocar o AP nesse corredor não vai ser a melhor estratégia, porque você vai ter uma grande atenuação do sinal, enclausurando basicamente o AP. Então nem sempre essa regra vai valer, vai ser verdadeira. Uma outra questão que tem que ser muito bem avaliada também no projeto. A gente costuma fazer o projeto, principalmente de ambientes residenciais, para usar o mínimo de AP possível, de preferência para usar um só, ou mesmo um roteador Wi-Fi, né, para não precisar de repetidor ou para não precisar de APs adicionais, dependendo da solução que você está usando. A gente costuma sempre pensar em fazer o projeto por área de cobertura. Então o que eu quero otimizar é só a área de cobertura. E de fato essa é uma abordagem importante, mas existe uma outra abordagem tão importante quanto, principalmente naqueles projetos de moradores mais exigentes. Por exemplo, o que é muito comum também? A gente tem que avaliar o cômodo ou aqueles cômodos em que a gente quer ter máximo desempenho da nossa rede Wi-Fi. Então, por exemplo, nesse layout aqui da casa do próprio slide, ó, vamos imaginar que eu quero ter máximo desempenho nesse cômodo aqui, na sala de estar. Porque fica lá o meu multimídia, porque é onde eu vou receber as visitas, eventualmente porque é onde eu faço o meu home office, enfim, qualquer que seja a razão, o morador quer ter máximo desempenho do Wi-Fi nesse cômodo. Se a gente puser o Wi-Fi, mesmo numa posição privilegiada no centro, o sinal nesse cômodo na sala não vai ficar tão bom quanto ele ficaria se o equipamento estivesse na própria sala. É porque na própria sala o equipamento vai estar com o máximo nível de sinal possível. Então, se for um requisito desse projeto, né, uma exigência, uma demanda do morador, que nesse cômodo, nessa sala, ou no escritório dele, onde quer que seja, ele tenha máximo desempenho, é bem prudente a gente avaliar, colocar um access point nesse cômodo para atender com melhor nível de sinal, com os melhores índices de modulação para entregar as taxas de transmissão mais rápidas para o cliente, o equipamento nesse cômodo, e aí o restante da casa a gente avalia de que forma seria melhor atender. Então, por exemplo, vamos voltar lá para o mapa. Então vamos imaginar, ó, esse é o projeto por área de cobertura, otimizando a área de cobertura, mas o morador quer que nessa sala ele tenha o melhor nível de sinal, né? Outra razão possível para justificar o equipamento ficar num cômodo da extremidade, muito comum, é que normalmente é um local onde fica o rack, multimídia com os equipamentos, e muitas vezes a conexão com o link de internet, o equipamento da operadora, o modem está lá. Então, para não precisar ficar alterando a estrutura de cabeamento e tudo mais, às vezes é uma exigência do cliente que ele quer que a conexão, que o equipamento fique nesse local, né? Então, se a gente está avaliando aqui por desempenho, não por área de cobertura, então vamos imaginar que a gente colocou o equipamento aqui para ter máximo desempenho nesse cômodo. Nesse cômodo o sinal vai estar muito forte. Bom, em outros cômodos mais afastados o sinal não vai estar tão forte assim. O que tem que ser feito nesses casos? Então, o que a gente faz? Nesse caso, a gente não tem muito onde recorrer, né? Já que não é a melhor opção de projeto inserir o AP na área central para cobrir toda a residência, a gente vai abrir mão do artifício de instalar mais equipamentos. Então a gente vai colocar provavelmente um segundo roteador, um repetidor, de preferência um segundo access point, aí que uma solução corporativa como o Unify, né, cabe perfeitamente. Então você pode fazer isso no seu projeto. E de preferência, né, melhor ainda em termos de desempenho, fica se você puder passar o cabo para esse segundo AP. Não tenha dúvida que o desempenho vai ser muito melhor. Mas não podendo, eventualmente, se você tiver um bom nível de sinal entre esses dois APs, isso vai depender do seu projeto, do survey no seu ambiente, você vai conseguir fazer a comunicação via wireless através desses dois equipamentos, no caso da solução Unify, via wireless uplink, por exemplo, fazendo o mesh das duas soluções. Mas o ideal, se você não quiser mais ter definitivamente problema com Wi-Fi no seu ambiente na residência, passar o cabo até os dois equipamentos. Então vejam que a casa está basicamente toda preenchida
com um bom nível de sinal de Wi-Fi. Então reparem que são diferentes abordagens de projeto, não existe necessariamente a certa e a errada, existe aquela abordagem de projeto que privilegia X e aquela outra que privilegia Y. Então se o que o seu cliente quer é economizar, né, você pode fazer a instalação do AP num ponto central, você vai ter a otimização da área de cobertura e vai precisar de menos equipamentos. Se o seu cliente quer, ou se você mesmo, morador, o residencial, né, consumidor final, quer máximo desempenho, principalmente priorizando um ou alguns cômodos específicos que tenham esse desempenho de nível máximo, né, você abre mão do uso de mais equipamentos no seu ambiente. Então são diferentes abordagens, né? Lembrem-se sempre disso, não existe o certo e o errado, existe aquilo que é a demanda específica do seu projeto, ok? Então vamos lá, dica número 2, né? Montagem do AP, ou eventualmente do roteador Wi-Fi no teto. E aí, mais uma vez, que a solução corporativa, né, o Enterprise, como por exemplo o Unify, ele acaba sendo uma opção melhor nesse sentido, né? Se a gente pegar os roteadores residenciais convencionais, eles não foram feitos para instalação no teto, né? Alguns deles até têm atrás espaço, ranhura para a gente fazer a instalação, fixação numa parede, eventualmente num teto, mas ele não foi feito para isso, fica feio. Até porque a maioria dos roteadores residenciais tem antenas externas. Aí definitivamente não fica esteticamente agradável ter um roteador residencial com antena externa no teto. Não é feito para isso, né? É um equipamento feito para ficar sobre uma mesa, para ser prático de instalar. Diferente do equipamento corporativo, que tem antenas internas, que normalmente ele é alimentado via PoE, então você não precisa ligar ele num cabo de força, então você simplesmente passa o cabo de rede até o teto. Mas qual que é a vantagem de montar o equipamento no teto, né? O que existe de diferente no teto que não existe no chão? Porque o sinal Wi-Fi que vai ser propagado pelo AP é o mesmo em qualquer lugar. O sinal vai ser propagado a partir dele. O que acontece é o seguinte... No teto é onde a gente tem maior linha divisada, né, que a gente chama de visada limpa. Por quê? Porque não existem objetos no teto que vão atenuar o meu sinal. Como o efeito da gravidade puxa para baixo, não é isso? O que a gente tem então são os objetos no chão, mesa, sofá, enfim, mesas, cadeiras, as próprias pessoas, então todos os objetos estão no chão. Então quanto mais próximo a gente coloca um equipamento desse do chão, então num rack muito baixo, né, enfim, quanto mais próximo o equipamento estiver do chão, pior provavelmente vai ser que os clientes vão receber, porque provavelmente esse sinal sendo propagado do equipamento no chão vai ter que ultrapassar várias barreiras, cadeira, mesa, pessoas, até chegar no dispositivo do cliente. Enquanto que se o equipamento estiver montado no teto, o teto é um local onde não vão existir outros obstáculos ali, né, a menos que você tenha fixado alguma coisa. Né? Então você tem muito provavelmente uma visada mais limpa, uma visada melhor até o seu cliente, claro, se você não estiver atrás de muitas paredes. Mas via de regra, o teto, né, equipamentos feitos para serem montados no teto, tendem a ser uma melhor opção, porque você consegue uma visada mais limpa e aí você consegue ter no cliente um nível de sinal bem melhor e isso vai te permitir modular em taxas maiores, ok? Uma dica número 3, evitar a proximidade do roteador Wi-Fi ou do access point com equipamentos eletrônicos, né? Por quê? Se a gente olhar, principalmente equipamentos eletrônicos que trabalham com radiofrequência, a maioria deles vai trabalhar com uma faixa ISM que é 2.4 GHz, que é uma das bandas usadas em Wi-Fi. O Wi-Fi a gente usa hoje 2,4 e 5 GHz. A recomendação é a gente procurar cada vez mais migrar para 5 GHz, à medida do possível, e deixando de lado 2.4 GHz, porque muitos equipamentos eletrônicos operam em 2.4 GHz e geram concorrência. Por exemplo, Bluetooth, headset Bluetooth, fone de ouvido, caixas de som Bluetooth, brinquedos eletrônicos, telefones sem fio que operam em 2.4 GHz, próprio forno de micro-ondas, né? Então um erro gravíssimo aí de projeto, de posicionamento de AP ou roteador Wi-Fi é você colocar o seu roteador Wi-Fi na cozinha, em cima ou do lado do micro-ondas. Se você tiver algum vazamento de radiofrequência em micro-ondas, e é comum isso acontecer à medida que a vida útil do equipamento vai passando, né, ele vai ficando mais gasto, o micro-ondas, como ele não é um equipamento de comunicação,
a radiação emitida por ele quando vaza do equipamento, ela basicamente ocupa todos os canais disponíveis que a gente tem em 2.4 GHz. Então, basicamente, o sinal ele degrada muito, demais, diferente de outros equipamentos de comunicação que usam canais específicos. Por exemplo, Bluetooth interfere, mas bem menos do que uma interferência de um micro-ondas, porque Bluetooth usa canais muito estreitos, canais bem menores do que os canais que a gente usa tradicionalmente no Wi-Fi, ok? Então a gente deve evitar aí proximidade com eletrônicos que possam estar interferindo com radiofrequência. Dica número 4, evitar proximidade com materiais de vidro e com água, né? Por exemplo, janelas, aquário, esse tipo de coisa. Por quê? Vidro reflete radiofrequência, água absorve radiofrequência. Na verdade, a regra não é tão simples assim, vidro sempre reflete e água sempre absorve. Existem outras características da onda que vão acontecer em diferentes meios, não só necessariamente reflexão em vidro ou sempre absorção em água. Mas via de regra, essas são as características desses materiais que mais marcam. Então o vidro vai refletir sinal e a água vai absorver o sinal de radiofrequência. A água absorver, isso é muito ruim, porque atenua demais, né? A reflexão no vidro, ela é ruim, mas ela hoje, com a tecnologia que a gente tem de MIMO, múltiplas antenas, ela é menos ruim do que anos atrás, quando a gente trabalhava com uma única antena, né? Hoje a gente consegue tirar proveito de cópias de diferentes sinais que foram refletidos no ambiente wireless e fazer com que esses diferentes sinais sejam processados em conjunto e gerem um sinal até mais forte. Mas, via de regra, reflexão tende também a ser um grande problema, então a gente deve evitar a proximidade do AP com esses materiais. Então, evitar colocar o AP do lado de uma janela, né, evitar colocar o AP do lado ou atrás ou em cima de um aquário, enfim, próximo de área com bastante água, né, piscinas, enfim, porque você vai ter uma perda da qualidade do sinal, naturalmente, ok? E a dica número 5 vai na linha daquilo que eu falei no começo, como a gente não tem regra mágica em Wi-Fi, cada ambiente tem suas próprias características e o Wi-Fi é muito dinâmico, envolve uma série de fatores externos, né? Não dá pra gente, num ambiente real, num projeto real, tratar o Wi-Fi como uma aula em que a gente pode dividir em pontos específicos. No cenário real, todos os fatores externos vão estar envolvidos ao mesmo tempo, e é difícil a gente pensar em todos eles ao mesmo tempo. Mas a gente tem que fazer o possível para isso, né? Então, uma quinta dica é continuamente, e não só na hora da instalação do posicionamento do equipamento, principalmente na hora da instalação inicial, mas continuamente, monitorar o espectro. Hoje a gente tem uma série de ferramentas, inclusive gratuitas, em que a gente consegue fazer uma varredura de redes sem fio concorrentes que existem no nosso ambiente. Um exemplo disso é o aplicativo da Ubiquiti, o Wi-Fi Man, que é o Wi-Fi Manager, que é um aplicativo gratuito em que vocês podem fazer, disponível somente para Android, que você pode fazer a varredura do espectro em 2.4 GHz e em 5 GHz para descobrir na sua área qual o local em que existe maior incidência de outros sinais concorrentes, qual o local que existe menor incidência. Então o ideal é a gente colocar o AP naquele local em que eu tenho menor incidência de sinais concorrentes. Lembrando que no projeto real, todos esses fatores que eu comentei até agora, eles vão estar juntos, né, misturados ali. Então, nem sempre, embora seja uma recomendação posicionar o AP no centro, nem sempre vai ser o melhor do ponto de vista de espectro. Pode ser que o centro da minha casa tenha maior incidência de interferência, outros locais eu tenha menor incidência de interferência. E o interessante, então, de eu colocar o AP onde existe menos incidência de interferência é que o AP vai escutar menos interferência. Então, é uma quinta dica também importante para a gente levar em consideração. Okay? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês baixarem o aplicativo Wi-Fi Man, que é da Ubiquiti, e aí vocês passam então a poder fazer esse estudo, essa análise do ambiente. Isso ajuda bastante. Então, 5 dicas rápidas, né, para vocês levarem em consideração aí nos projetos residenciais. Isso vale para qualquer projeto, mas o foco aqui são dicas rápidas para residência. Então, o posicionamento do AP, propriamente dito, e aí a gente pode posicionar pensando em otimizar a área de cobertura, e aí a recomendação é mais ao centro possível, ou otimizar o uso num cômodo específico. Então aí a gente está fazendo um projeto por capacidade, né, por desempenho, e aí provavelmente a gente vai demandar outros equipamentos como eu mostrei no vídeo. De preferência utilizar equipamentos que permitam fixação no teto,
né, e com antenas internas por questão de estética, porque a gente vai ter uma visada mais limpa da comunicação do access point com os clientes sem fio. Então, evitar a proximidade com o eletrônico, por uma questão de interferência, principalmente 2.4 GHz, evitar a proximidade com vidro e água, né, por causa de reflexão, absorção, e fazer uma varredura constante do espectro. Quando a gente leva em consideração todas essas 5 dicas rápidas, a gente tende a encontrar aquele local da residência que seria o ponto melhor para fazer a instalação do nosso equipamento de Wi-Fi, ok? Então a apresentação era essa, rápida, dicas rápidas, um abraço.